Vamos conversar agora aqui com o nosso analista de meio ambiente e clima, Pedro Cortes, porque a gente está assistindo aí a uma destruição muito grande provocada por esses terremotos na Venezuela. Muito bom dia para você, professor. Obrigada pela participação aqui no Live mais uma vez. Sempre bom a gente estar junto por aqui. Mas eu queria a sua ajuda para a gente entender o que acontece, quais são as características da Venezuela que contribuem para uma destruição tão grande. Porque a gente vê também terremotos fortes acontecerem em outros lugares, não necessariamente a gente tem um cenário de destruição dessa intensidade. E a gente tem falado muito sobre a crise que a Venezuela enfrenta há tanto tempo por conta da ditadura. A gente fala sobre até as características geográficas da região. Então, passo a bola para você. Bom dia, Clarissa. Bom dia a todos. Veja, a Venezuela ela tem uma situação geológica muito desfavorável porque ela está próxima, no litoral dela fica a borda de uma placa tectônica, que é a placa do Caribe, que tenta entrar por debaixo da placa sul-americana. Isso gera uma tensão muito grande, ainda considerando que a placa do Caribe, embora seja pequena, ela sofre uma pressão grande das placas que estão ao redor. Então, isso torna a Venezuela muito suscetível a tremores, a terremotos. Houve um terremoto em 1967 de grande magnitude que levou a uma grande destruição também e promoveu, a partir daí, uma mudança no Código de Obras para que as novas edificações elas fossem muito mais resistentes a tremores de alta intensidade. Só que hoje, cerca de 1/3 só das novas edificações seguiram esse código de obra. É aquele caso da lei que pega e da lei que não pega. Então, a Venezuela tem construções muito antigas também, que não estão adaptadas, mas as construções, né, ao longo aí dos últimos 50 anos, apenas 1/3 delas se adaptaram a esse novo Código de Obras. Então, isso fez com que o país, no seu conjunto, ficasse muito suscetível a esse tipo de evento. Uma outra coisa que colabora também, nesse caso em específico, foi que foram dois tremores, né, uma situação atípica, os dois tremores de alta intensidade, com um intervalo muito pequeno e de baixa profundidade. Então, quando a onda de choque chega à superfície, ela chega sem atenuação. Quando é um tremor profundo, às vezes a gente tem tremores de 7, 7,5, mas estão ali a 50, 80 quilômetros de profundidade, então eles chegam bem atenuados, né? As ondas de choque chegam bem atenuadas à superfície. Não foi o caso. Outra coisa que colabora, além dois tremores rasos, uma infraestrutura não adaptada, também não há um treinamento da população para usar eventualmente a infraestrutura disponível. Porque, por exemplo, no Chile, as construções elas são adaptadas, eles tomaram uma série de medidas a partir de um terremoto que aconteceu no início dos anos 60 na região de Valdívia, uma destruição muito grande, então eles aprimoraram o Código de Obras e várias construções hoje têm pontos onde você identifica ali com placas, olha, em caso de terremotos, esse é um ponto de segurança. Porque os terremotos, eles duram cerca de, por exemplo, 30, 40 segundos, até 1 minuto. Então, durante o tremor, a pessoa pode buscar, dentro de uma edificação, essa zona estruturalmente reforçada, né, para evitar em caso de algum colapso de parede e tal, ela está numa situação de maior segurança. Então, existe esse treinamento também, ou o que fazer em casa, por exemplo, no caso do tremor, aonde você deve se abrigar, isso faz parte de um treinamento constante, por exemplo, no Chile, coisa que não acontece na Venezuela. Então, são vários os fatores que criam essa situação dramática que a gente está vendo agora. E também a carência de infraestrutura de resgate. É claro que nenhum país está totalmente preparado para um evento dessa magnitude, mas considerando a série de edificações que não estão adaptadas, população não treinada, isso potencializa a necessidade, aumenta a necessidade dessas forças de resgate e a Venezuela não tem essa capacidade disponível, infelizmente. E a gente pode imaginar que o desfecho geral disso tudo seja ainda pior, né, professor? Porque, afinal de contas, com essa restrição no resgate, a gente tende a ver, claro, também mais mortos sendo encontrados e a geologia ali, de alguma forma, contribui para essa dificuldade no resgate? Não para a dificuldade do resgate em si, né? Mas há a possibilidade da ocorrência de réplicas ao longo dos próximos dias. Não necessariamente com a mesma intensidade, mas isso é possível. Então, aquelas edificações que ainda estão
em pé mais abaladas, né, com danos estruturais, elas poderão colapsar caso os tremores sejam intensos, essas réplicas se manifestem aí ao longo dos próximos dias. Então, infelizmente, é uma tragédia que ainda está, vamos dizer assim, em construção em relação a contabilizar o número de vítimas. Muito obrigada, então, professor Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente aqui na CNN Brasil, ajudando a gente a entender o motivo, as causas que estão por trás dessa tragédia. Obrigada, professor.